Tá procurando itens como camisetas e outros acessórios do mundo dos animes? E então eu te apresento a loja Otaku Sensei. Lá você vai encontrar camisetas com estampas exclusivas do seu anime favorito, além de quadros com impressão digital de altíssima qualidade e acessórios exclusivos como o colar do Itachi, chaveiros e também a carteirinha do Naruto. Tudo isso com o menor preço do mercado e com ótimas condições de envio, você só encontra na loja Otaku Sensei. Links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje vamos falar sobre ele, sobre o capítulo 43 do mangá de Boruto. E meus amigos, com o perdão da palavra, YouTube por favor não me bane, mas puta que pariu, que capítulo meus amigos, que capítulo foda. Resumidamente, esse capítulo simplesmente serviu para mostrar o porquê essa obra se chama Boruto e não o nome de outro personagem do mangá. Enfim, vamos começar o material de hoje, que tem muita, mas muita coisa importante para falar sobre ele. Lembrando que faremos essa review no formato de tópicos, com os fatos mais importantes do capítulo sendo desfragmentado ponto a ponto em cada uma das informações. Resumidamente, esse capítulo consistiu no combate final contra o Boro, onde a Sarada consegue arrancar o núcleo do Boro, onde ele então sai de controle e o Boruto literalmente esmigalha ele até o último átomo do seu corpo. Pois bem, sabendo disso, começaremos a nossa análise com o Sr. Bate, que tivemos no final do capítulo 42, com a Sarada supostamente não conseguindo acertar o Chidori no seu inimigo. E eu recebi umas mensagens com o pessoal dizendo: caramba Saulo, como você acreditou que a Sarada realmente errou o Chidori? E aí nesse capítulo passado, ela literalmente aparece segurando o núcleo do Boro, um núcleo esférico enorme que é basicamente do tamanho de uma melancia, coisa que já devia ter aparecido na página final do capítulo passado, devido justamente ao seu tamanho enorme. Enfim, essa foi uma isca narrativa do capítulo 42, que simplesmente nos fez de bobos para aumentar o hype do capítulo 43. Pois bem, e também vale a pena mencionar que quando eu estava vendo algumas reviews na semana passada, na revisão do Felipe Honório do Sempre Bom Saber, ele disse que adoraria ver a Sarada com o núcleo do Boro na mão direita e destruindo ele logo em seguida. E foi exatamente isso que aconteceu, onde ele acertou em cheio nessa suposição. Enfim, no próximo tópico, quando o Boro está se transformando na vilã da Pequena Sereia, Kawaki nos dá mais uma dica muito importante sobre as ferramentas ninja, mas que não condizem nada com o capítulo passado, onde ele sugeriu a existência de um núcleo no Boro e que possivelmente seria apenas uma teoria. E agora, com o núcleo sendo confirmado, ele afirma com todas as letras que quando o núcleo é retirado, a ferramenta ninja perde totalmente o seu controle, sendo algo meio contraditório, onde ele afirma algo que ele não sabia se era real um capítulo atrás. Enfim, essa informação é importante, pois mostra realmente que por mais que a tecnologia seja avançada, ela sempre terá um ponto fraco, sendo o núcleo do Boro o seu ponto fraco na sua ferramenta, e possivelmente o drone seria o ponto fraco da Delta também, pois caso o drone fosse destruído, o corpo da Delta possivelmente acabaria saindo fora de controle e acabaria desarmando automaticamente, e justamente para se precaver disso, a Delta liberou seu drone antes da luta. E mesmo que o corpo dela fosse completamente destruído, a sua consciência permaneceria intacta para que ela então pudesse ser alocada em um próximo corpo substituto. Outro ponto importante do capítulo é com o resgate do Naruto. Kawaki e Boruto juntam os seus karmas e criam um portal dentro do selamento e um fora para retirar ele de lá. Porém, o Naruto acaba caindo completamente inconsciente no chão. E aqui já existem duas teorias sobre isso. A teoria de que eles retiraram o Naruto de forma forçada do selamento e possivelmente ele ainda pode estar ligado dentro dele, ou seja, com a sua alma presa ao selamento, mas com o seu corpo e com a 9 caudas extraídos fora dele, algo que ainda assim poderia tirar o Naruto de cena até o final da obra, quando eles realmente pudessem abrir o selamento da forma correta, tendo como uma segunda suposição a Kurama tomando o controle do Naruto enquanto ele permanece selado, o que não iria condizer com o mesmo poder do Naruto, já que a 9 caudas não é um shinobi. Enfim, fica aí a teoria, caso o Naruto permaneça em coma deste capítulo em diante.
Já um pouquinho mais adiante, após o Naruto ser solto, temos uma cena que quando eu vi, de princípio eu achei ela totalmente aleatória, mas vendo depois com calma, ela teve um peso enorme no contexto desse capítulo, que foi com o Mitsuki sendo atingido pelas costas. Esse ponto foi muito importante aqui, pois todo mundo estava exausto e sem chakra, exceto, claro, o Mitsuki, que havia gasto menos chakra até então, e também tem o modo Seninka, que é capaz de simplesmente juntar energia natural. Ou seja, no contexto da Sarada ter sido pega pelo Boro, o Mitsuki era o único que poderia realmente salvá-la, mas ele teve de ser derrubado antes disso, para que o foco do capítulo fosse voltado ao karma do Boruto. E por falar em karma, quando o Boruto parte para salvar a Sarada, ele acaba sendo atingido pelo Boro, que o derruba e parte para dar um soco em cima dele, só que do nada ele aparece atrás do Boro. E se vocês prestarem bem atenção nesse ponto, o Boruto realmente levou aquele soco do Boro. Não só o levou, como perdeu a sua consciência com isso. Tanto que quando o Momoshiki se manifesta, metade do corpo do Boruto está totalmente inconsciente. Mas vamos falar sobre isso mais adiante nesse vídeo. Pois bem, o Boruto parte para cima do Boro com alguns ataques, mas o Momoshiki afirma que ele tinha muito pouco chakra, confirmando que o Boruto disse no capítulo passado sobre ele estar sem chakra era realmente verdade. Momoshiki literalmente dá uma surra no Boro e o finaliza com um Rasengan enorme. E agora que tivemos essa informação, devemos analisar a quantia de chakra que o Momoshiki pegou do Naruto, pois ele vai rapidamente até ele e arranca um pouco do seu chakra, sendo esse momento tão rápido e direto, não tendo muito tempo para recolher tanto chakra assim. Mas o Rasengan que foi feito nesse capítulo é literalmente igual ao do filme e também igual ao que derrotou a Delta. Ou seja, o que concluímos aqui é que o Momoshiki recolheu uma pequena quantia de chakra do Naruto inconsciente e incapaz de produzir mais chakra para liberar. Ou seja, o chakra que foi retirado do Naruto não necessariamente era o chakra da Nove Caudas, mas sim uma pequena quantidade de chakra vinda do próprio Naruto. E independente de qual chakra o Momoshiki pegou, a quantia de chakra retirada foi extremamente pequena, para que um Rasengan daquele nível pudesse ser feito. Além disso, o Momoshiki sequer lembrava do nome da técnica do Boruto, e ele apenas menciona o Rasengan e não o Chouchou Odama Rasengan como Naruto utilizou contra a Delta. E com isso chegamos à conclusão de que o Boruto não domina esse Rasengan gigante por natureza, e sim o que realmente aconteceu ali foi a influência da técnica do Rinnegan esquerdo do Momoshiki, que acabou sendo aplicada no Rasengan através do Karma, sendo esse então um Rasengan comum, multiplicado várias vezes com o chakra absorvido, exatamente como o Momoshiki fez durante a sua vida, onde ele absorvia as técnicas e consumia as pílulas de Cinábrio logo em seguida, e depois devolvia esse poder com uma força inúmeras vezes mais forte, sendo essa então a segunda habilidade revelada e confirmada para o Karma do Boruto, podendo então absorver chakra em ninjutsus e agora podendo aprimorar as técnicas base que o Boruto domina, uma técnica muito apelona e que nós aqui do canal já vínhamos comentando sobre ela tem bastante tempo, mas que só veio a se confirmar nesse último capítulo do mangá. E agora temos o tópico mais complexo e importante desse capítulo, que é referente a essa transformação do Boruto. Analisaremos ponto a ponto e detalhe a detalhe para compreender o que realmente é essa transformação do Karma. E começaremos analisando um primeiro detalhe que muita gente acabou não percebendo nesse momento, obviamente devido ao hype do capítulo e tudo mais, que foi como o Boruto se transformou dessa maneira. Alguns inclusive estavam dizendo que o capítulo estava faltando uma página e que não vimos como o Boruto acabou se transformando. Mas analisando atentamente essa cena, notamos que assim como o Mitsuki, o Boruto também foi derrotado tentando salvar a Sarada. Sabe aquele soco que o Boro deu em cima do Boruto? Então ele realmente pegou em cheio em cima dele e o deixou completamente inconsciente. Boro socou o chão várias vezes com o Boruto desacordado, mas se deu conta que ele não estava mais ali logo em seguida. E como é que a gente realmente sabe sobre isso? Pois analisando atentamente o momento em que o Boruto está atrás dele já transformado, nesse momento se a gente pegar uma régua e dividirmos a imagem exatamente no meio, notamos que a metade esquerda do corpo do Boruto está totalmente dormindo ou inconsciente, exatamente quando ele foi derrotado pelo Boro,
com o olho fechado e com o braço e a perna esquerda completamente soltos. Já do lado direito, temos um olho aberto e o braço e a perna esquerda completamente articulados, como os de uma pessoa normal e consciente. Ou seja, o Momoshiki estava completamente encarnado através do karma, controlando completamente o lado direito do Boruto. E isso é totalmente confirmado quando analisamos todo o combate dele, onde todos os socos e chutes que são feitos contra o Boro, todos eles são feitos com o lado destro do Boruto, ou seja, chutes e socos com o lado direito do corpo, enquanto o lado esquerdo estava apenas se movendo conforme os movimentos do corpo. Por isso, o Boruto nesse modo não estava caminhando ou correndo, ele estava apenas voando, porque somente um lado do seu corpo estava consciente e sendo controlado pelo Momoshiki. E agora a nossa maior dúvida é com relação ao olho direito do Boruto, e eu já adianto pra vocês, pessoal, que aquele olho não é o Jogan. Anotem aí, ele não é o Jogan. E aquele olho também não é um Byakugan despertado pelo Boruto, independentemente dos risquinhos que o olho tem ou da cor da esclera dele. Aquele olho realmente é um Byakugan, mas ele é o Byakugan do Momoshiki. Porém, a única coisa que não sabemos sobre ele é qual a sua verdadeira cor, se ele é um Byakugan claro ou o Byakugan dourado do Momoshiki. O fato é que aquele olho realmente não é o olho do Boruto, e eu já vou explicar detalhadamente o porquê. Então, pessoal, como vocês sabem, eu também acreditava cegamente que esse olho era o Jogan, mas discutindo um pouco no nosso grupo, o Victor Viana me abriu um pouco os olhos e me sugeriu a possibilidade dele realmente ser o olho do Momoshiki. E então eu comecei a analisar o lado dele e entendi ao que ele se referia. E então eu me desvinculei totalmente de analisar os detalhes do olho com os risquinhos do Byakugan ou as diferenças que esse olho poderia ter com relação ao Jogan. E então eu cheguei à minha conclusão final, analisando todo o contexto geral da história do mangá. E é isso que eu vou explicar para vocês agora, onde a explicação para esse olho resulta paralelamente com o plano final do Momoshiki. Pois bem, então vamos lá. Momoshiki, em suas últimas palavras ao Boruto nesse capítulo, afirma que ele não estava pronto, se referindo ao Boruto como a criança dos olhos azuis, voltando então ao ponto da profecia do capítulo 10. E vocês têm que entender o seguinte sobre essa profecia, pessoal. Quando o Momoshiki se refere ao Boruto como a criança dos olhos azuis, ele se refere pelo fato dele ter os olhos azuis como os do Naruto, e não tem relação alguma com o Jogan que ele possui, pois isso nunca foi mencionado em momento algum do mangá, que a relação da profecia do Boruto estaria ligada ao Jogan, pois isso acaba acontecendo apenas no anime, e no mangá a gente tem um negócio totalmente diferente. Portanto, com as palavras finais do Momoshiki nesse capítulo, ele se refere única e exclusivamente ao karma do Boruto que não estaria pronto. Coloquem isso em mente, pois o karma realmente não está pronto. E aqui a gente já tem um ponto de partida. E agora, analisando que o karma do Boruto não está pronto, devemos voltar ao capítulo 39 do mangá, onde os planos do Jigen são discutidos com o Amado, e ele afirma que quer que o Boruto e o Kawaki se transformem completamente em dois Otsutsuki, para que com isso ele consiga o seu receptáculo e possa destruir completamente o mundo. Só que para isso, eles precisam que o receptáculo esteja completo, ou seja, o Kawaki no encontro com o Jigen libera um pequeno chifre em sua cabeça, exatamente como o Boruto nesse capítulo, com o karma se expandindo muito mais do que o normal. Mas a influência do Ishiki não é feita no Kawaki, a ponto dele ficar com um olho negro no lado esquerdo do rosto, justamente porque o Ishiki e sua influência atualmente estão dentro do Jigen. Kawaki no momento é apenas um receptáculo incompleto, por isso a cara não o fez antes. E agora eles precisam do Boruto e do Kawaki juntos, para que eles possam progredir e expandir os seus karmas ainda mais, para que com isso o plano da cara esteja completo, e o Kawaki e o Boruto realmente possam se transformar em Otsutsuki na sua fase final. E é aqui que chegamos ao nosso ponto principal, pois diferente da Nove Caudas, Momoshiki é um deus e possui uma imponência e o interesse em uma nova forma de reviver estando em aberto. Ou seja, o Momoshiki não é um cara bom, e é bom que vocês coloquem isso em mente, pois ele não está ajudando o Boruto por conta própria. Ele tem apenas o interesse pessoal dele em cima do Boruto, que simplesmente é o fato de que ele quer reviver em cima do corpo do Boruto, exatamente como o Ishiki quer fazer com o Kawaki. Então, no momento em que o Boruto perdeu a consciência e poderia morrer, ele apenas o salvou, pois sabe que o Boruto é sua única passagem de volta à vida.
Momoshiki é literalmente muito esperto e concedeu o karma ao Boruto apenas com um único propósito, que é o propósito de satisfazer a sua própria vontade. Lembre-se de suas palavras no capítulo 10, onde ele diz que aquele que matou um deus não pode mais existir como uma pessoa qualquer. Logo em seguida ele menciona que os olhos azuis do Boruto vão tomar tudo dele no futuro. E se a gente colocar esse pequeno texto lado a lado com a situação do Madara, notamos que ele era um cara que no final da obra, ele conquistou absolutamente tudo, mas tudo foi tirado dele logo em seguida, para que outro Otsutsuki pudesse voltar à vida, exatamente como Kaguya usou o Madara como um receptáculo para voltar à vida, e esse possivelmente é o real plano do Momoshiki com relação ao karma do Boruto. E quando vemos desse modo, já começamos a imaginar que o karma é realmente algo ruim para o seu portador, já que diferente da Nove Caudas, que foi selada no Naruto com o propósito dele dominá-lo um dia, aqui temos justamente o oposto. Momoshiki, após morrer, se apossou do Boruto por vontade própria, e o concedeu o karma e também uma profecia. E então, se vocês acham que o Momoshiki é um cara bonzinho, e que vai ajudar o Boruto como um amigo, podem ter certeza que estamos completamente sendo enganados. Momoshiki jamais ajudaria o cara que tirou a sua vida, pois isso não faz o menor sentido. Ainda mais quando falamos de karma, que para toda ação existe uma consequência. Se o Boruto tirou a vida de um deus chamado Momoshiki, a sua profecia para o futuro é o retorno dessa ação, ou seja, com ele tirando tudo que o Boruto tem e voltando à vida em cima do seu corpo. Então, se você vê essa transformação fodona do Boruto e acha ela boa, saiba que ela é tão ruim quanto o manto nível 6 do Naruto foi pra ele, com uma criatura dentro do protagonista, louca para conseguir uma brecha e voltar à vida através do portador. Momoshiki então aparentemente tem o mesmo interesse que o Ishiki tem no Kawaki, voltar à vida em seu verdadeiro corpo através de um receptáculo completo. E quando o karma se expandir ao máximo no corpo deles, como o karma do Jigen é demonstrado, esse será o momento em que eles serão dominados e voltarão à vida. E isso fica ainda mais claro quando notamos uma coisa nessa transformação do Boruto, e questionamos o porquê de só o lado direito dele estar sendo controlado pelo Momoshiki. E eu te digo o seguinte, o karma dele está definitivamente incompleto, exatamente como Momoshiki menciona em suas últimas palavras, mas existe um porém. O porém de que nesse capítulo, o karma do Boruto recebe alguns detalhes a mais. E muita gente deve achar que esse detalhe é o detalhe do rosto, que acaba ganhando um chifre e mais algumas marcas diferentes próximas ao olho. Só que isso é exatamente ao contrário, e isso serve como uma distração para que vocês não percebam que a verdadeira mudança está no punho do Boruto, pois o Boruto recebe 5 anéis de karma em sua mão, exatamente um em cada dedo da mão direita. Algo que até então não estava presente no Boruto, mas que nós já tínhamos visto em algum outro lugar. E esses anéis se encontram no karma do Jigen, e agora são revelados como o ponto onde o Otsutsuki realmente está controlando o corpo do receptáculo. Pois quando isso se estendeu ao braço direito do Boruto, todos os movimentos desse lado eram do Otsutsuki, enquanto o lado esquerdo, que não possuía o karma, estava completamente inconsciente. E com o karma incompleto, Momoshiki só pôde tomar conta desse lado do corpo, indicando que quando o karma estiver completo, tanto com o Boruto quanto o Kawaki, ele vai ocupar totalmente o corpo deles, sendo o braço esquerdo e a perna esquerda também, exatamente como acontece com o Jigen, onde o karma se espalha por todo o seu corpo e o Otsutsuki assume a sua verdadeira forma, dominando todos os movimentos do corpo. E isso é um detalhe muito importante, pois agora sabemos que expandir o karma é algo muito ruim tanto para o Boruto quanto para o Kawaki, assim como a Kurama era ruim para o Naruto até o arco Pain. E dominar o poder do karma sem sofrer a influência de um deus será um longo caminho a ser tomado tanto para o Boruto quanto para o Kawaki. E agora, com relação ao Jogan, vamos falar sobre ele em um próximo vídeo exclusivo somente sobre ele. Enfim, continuando o capítulo, mais adiante temos um quadro que nos mostra o Koji chegando na base da Cara, e com ele chegando lá, temos uma imagem que nos mostra que a base da Cara fica literalmente em um deserto, possivelmente o deserto que divide a aldeia da Areia e Konoha, na divisa do País do Fogo com o País do Vento.
indicando que essa base seria supostamente uma base subterrânea no deserto, e completamente difícil a localização para quem não é um interno da Kara. Por isso a organização nunca foi descoberta por ninguém, até que o Shoujoji desce com a língua nos dentes, pois ela se trata de uma base no deserto e coberta de areia, onde certamente ninguém os acharia, pois ninguém é idiota o suficiente para ficar perambulando em um deserto completamente vazio. Pois bem, então chegamos ao momento final, onde o Koji se prepara para enfrentar o Jigen, mas a gente vai falar sobre isso em um vídeo especial somente sobre o Koji, e que deve estar chegando ainda nessa semana também. E pessoal, infelizmente, essa revisão precisa terminar aqui, pois o vídeo já está muito longo e tem muitos tópicos que não foram analisados, mas certamente serão analisados em próximos vídeos, pegando cada detalhezinho do capítulo e fazendo um vídeo somente para cada um desses temas. E eu prometo que vocês vão ter esse material muito em breve aqui no canal. Lembrando que todo o meu ponto de vista sobre a transformação do Boruto, ele não é minha opinião pessoal, ele é uma opinião coletiva baseada em fatos que temos dentro do mangá até então, e possui pontos de embasamento que dificilmente outra opinião pessoal possa derrubar apenas porque sim. E então eu gostaria de deixar isso bem claro, caso alguns espertinhos queiram opinar ao contrário sem nenhum embasamento. Mas caso vocês queiram comentar, fiquem à vontade e comentem aqui embaixo o que vocês acharam que faltou nessa review, e no próximo vídeo eu estarei separando cada tópico para trazer aqui para vocês. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui pro canal. E enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!